Quem também tá com a gente ao vivo é Marco Belo, porque tem informação de tudo quanto é lado. Ontem o clima esquentou na reunião do conselho, meu caro Marco Belo, então vamos lá, atualize a gente por favor, 12h46, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Papo 1, Belo. Boa tarde, meu caro Leandro Boldaquian, Renata Saporito, Ivan Drago, Guilherme Lage, pessoal do Papo de Craque TMC Primeiro Tempo, 12h46. Pois é, ontem era para ser uma noite histórica do ponto de vista positivo para o Corinthians, a reforma do estatuto arcaico do clube para um estatuto mais moderno por parte dos conselheiros, e acabou se tornando mais uma noite histórica do ponto de vista negativo. Na verdade, foi um circo que fez o torcedor corintiano ser o palhaço deste circo. Fizeram um circo e o torcedor foi o palhaço desse circo, porque a votação nem chegou a começar. Não é que ela parou no meio, como já se esperava. Se tratando de Corinthians, eu já até esperava que essa votação não fosse terminar ontem, alguém fosse arrumar alguma desculpa para judicializar, mandar para outra data, enfim. Mas ela nem começou, porque o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, que era quem estava comandando a sessão, estava ao lado do presidente do Corinthians, Osmar Stabile. Os dois maiores cargos do clube, um ao lado do outro, exatamente um ao lado do outro, grudados na cadeira. E antes da sessão começar, o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, pegou o microfone para fazer um pronunciamento. A gente vai ouvir o áudio. Eu pedi pro Daniel, nosso produtor, deixar um palavrão. Eu peço desculpas a quem está ouvindo pelo palavrão, mas é que é importante no contexto, tá? Este palavrão é um palavrão que é falado durante esse áudio, que não é um áudio oficial também, foi um áudio vazado da reunião, mas que mostra para o torcedor exatamente o que disse o Osmar Stabile a respeito, que estava ao lado dele. E além de um estar ao lado do outro, são os dois maiores cargos do clube. Vamos ouvir. Nós temos passado por uma situação difícil, administração, por interferência constantemente do presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Quase todo momento ele está tentando interferir na gestão. E eu não posso deixar passar esse momento. A interferência na sexta-feira foi grandiosa. E eu preciso colocar para vocês. Além do mais, algumas situações que têm acontecido. Na sexta-feira, ele teve em dedo colocado, enquanto eu jantava, ele colocou assim: ou você faz o que eu quero, ou eu vou te fuder. Desculpa a expressão da palavra, mas foi exatamente, eu estou contando aqui exatamente as palavras dele, do presidente. Então eu não posso administrar um Corinthians com pessoas me tratando dessa forma. Fora isso, é muito lamentável. Eu gostaria de um testemunho aqui. Tem 4 pessoas de testemunha que estavam nesse jantar, quando ele falou isso aí. E eu não posso prover, além de outras interferências. Eu estou colocando o que aconteceu na sexta-feira e, baseado na reunião que nós tivemos hoje, eu fiquei de colocar para o Conselho Deliberativo do Corinthians. Fora isso, eu tenho desses documentos aqui enviados constantemente, toda semana praticamente, solicitando informações do que eu estou tomando decisões. Eu estou tomando decisões do melhor que é para o Corinthians. Eu não estou tomando decisões aqui de interesse particular de ninguém. Então eu quero dizer para você o seguinte: a interferência é constante. Eu não estou dizendo o Conselho Deliberativo, estou dizendo o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu não posso aceitar mais isso. Na verdade, eu não aceito desde o começo. Só colocando uma situação aqui, ó, chegou para mim recentemente, é o assunto do censo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Ele me colocou aqui 30 pontos que ele quer saber. Qual o interesse de eu saber? Por que você quer saber? Quem administra o Corinthians é o presidente. Você não tem que saber nada do que acontece. Eu posso vir aqui explicar o que vocês quiserem, mas eu não aceito essa interferência no dia a dia. Todo dia chega documento para mim aqui para que eu tenha que responder 30, 40, 50 pontos. E eu não posso aceitar isso, gente.
e eu tenho que colocar dentro do Conselho Deliberativo que está aqui para vocês tomarem uma decisão que vocês querem da nossa vida. Ou nós tocamos no Corinthians e resolvemos nossos problemas internamente. Eu tenho um problema aqui, gente, que ele vazou a informação e mandou um jornalista ligar para mim. Tá aí a palavra do Osmar Stabile, né? Ele falou mais ou menos que o Romeu Tuma Júnior interfere diretamente na administração dele, manda cerca de 30 perguntas por dia sobre o que ele está fazendo, que não tem como ele governar assim, com o presidente do Conselho Deliberativo querendo mandar mais que ele. Dando outro lado da história, o Romeu Tuma Júnior deu uma entrevista, chamou o presidente de mentiroso e falou que ia entrar com uma representação no Comitê de Ética contra o presidente. O presidente, hoje, agora há pouco, entrou com uma representação no Comitê de Ética contra o presidente do Conselho Deliberativo. E talvez o mais forte dessa fala foi a frase que o Romeu Tuma teria falado para o presidente: ou você faz o que eu faço, ou eu vou te... 3 pontinhos. E o presidente falou isso textualmente numa reunião do Conselho com todos presentes. Agora, há muitas perguntas no ar. Isso aconteceu na sexta. Por que o presidente escolheu a segunda-feira à noite a reunião do Conselho para falar sobre isso? Por que ele não falou isso na sexta, no sábado, no domingo? E por que o Romeu Tuma Júnior, por causa disso, encerrou a votação? Ele pegou as coisas dele, foi embora e encerrou a votação depois que isso aconteceu. Então, algumas perguntas ficaram no ar. O Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, ele convocou o artigo 45 do Estatuto do Corinthians e disse que o artigo 45 permite que ele cancele a votação no Conselho e jogue a reforma do Estatuto direto para a Assembleia de Sócios, que são cerca de 4, 5 mil, sempre votam nas questões do Corinthians. Então não teria mais a votação do Conselho. Mas muitos conselheiros, inclusive alguns advogados e juízes, dizem que não há possibilidade disso acontecer, que o artigo 45 do Estatuto não fala isso e que deve haver outra reunião de conselheiros. Então, Leandro, o que vai acontecer daqui para frente? Se quando todos estavam de acordo, que eram os conselheiros que iriam votar na reforma, já demorou 3 meses para que isso acontecesse, imagina agora que eles não sabem nem quem vai votar, se é o conselho ou se são os sócios. Eles vão enrolar e não vai ter reforma do Estatuto nenhuma. É importante, né, Belo? Porque, então assim, a gente tá diante de um clube que claramente o presidente do clube e o presidente do conselho não falam a mesma língua. Então, assim, tá muito claro de que essa diversidade precisa ser ajustada. Porque eles estão em lados diferentes. Mas isso precisa ser ajustado. Gente, assim, os interesses do Corinthians dependem... Na verdade... Mas isso acontece em que clube? Não, tudo bem. Eu sei, eu tô tentando dizer que o Corinthians não pode pagar por essas pessoas, mas... Se nós estamos em lados opostos, Ivan, eu sou um presidente, você é do conselho, a gente precisa, pelo bem do clube, o conselho deve ser neutro. Lado. O conselho não, o presidente do conselho, ele tem que ser imparcial. Tá bom, eu digo assim, ter uma boa relação, ter uma conversa, por mais minimamente, a gente faça parte de times diferentes. Como que esse clube vai pra frente com essa loucura toda que é? Porque eles defendem interesses diferentes. Então, mas tem que defender o interesse do Corinthians. E você acha que eles estão preocupados com o Corinthians? Ou você acha que o Corinthians está nessa situação porque ele se equivocou em algumas contratações? É lamentável, né? É óbvio. Assim, pra mim é algo insustentável no Corinthians. Tem muita gente que não defende a SAF e na verdade, eu também eu não tenho uma opinião 100% a respeito desse assunto. Mas quando você vê uma situação insustentável, porque é aquele negócio, eu não quero que o meu clube tenha um dono. Mas ele tem. Ele tem, no final das contas, ele tem. E é melhor que tenha um que saiba gerenciar. Exatamente, ele tá nas mãos de quem não tem nenhuma capacidade, nem interesse em fazer a instituição se reerguer. Eu acho que, Pelo, talvez eu esteja muito maluco, mas não foi uma coisa meio que pensado, talvez, pra justamente não ter essa reunião, essa votação, pra ganhar mais tempo? Parece. Eu tô muito louco? Parece algo premeditado. É uma das hipóteses. Parece algo que foi premeditado.
para que não houvesse a reunião, porque nenhum lado queria a reunião. Então, nenhum lado quer que isso, o estatuto seja mudado. Isso então responde a sua pergunta. Por que que o Osmar Stabile deixou para fazer essa acusação ontem, durante essa reunião? Então, isso talvez explique, porque você citou aí que nenhum dos dois lados queria. O lado dele usou isso para dar aquela tumultuada, e não tem jogo. Acabou, a gente vê o que vai fazer a partir de agora. Enfim, Marco Belo, é uma situação que você tá tanto tempo no Corinthians, sabe que isso infelizmente é normal, mas eu tô achando que tá passando do ponto também. Mais uma vez, questões extra-campo que ultrapassam o limite do aceitável, briga, coisa lamentável, né, Guigui? E assim, é capaz da gente ouvir agora aquela coisa, mas quando tá tudo bem, vocês querem tumultuar e tal, mas o Corinthians tem sido assim nos bons e nos maus momentos nessa questão política, né? Então, a gente ouve o Belo, fica tentando entender esse emaranhado que nem sempre é tão simples assim de você conseguir compreender. E, sinceramente, nesses momentos que você vê assim que os caras não se preocupam tanto com... Dizem amar o clube, né? Não se preocupam tanto assim. Não. Claro que o Corinthians tem problemas e assim estruturais, né, políticos e que refletem na parte financeira do que vai pra dentro de campo, mas que esses caras tivessem travando uma briga justa agora, né? E não esse tipo de coisa que começa a vazar no noticiário e uma hora ou outra você pode acabar até atrapalhando dentro de campo. Me desculpa até se eu tô sendo superficial, mas a verdade é que a gente tem que fazer um esforço enorme pra entender essas coisas. É que tem muita ponta, né, mano? De meandro, de política, é algo que às vezes até é muito chato pra quem gosta de futebol, mas é necessário. Pra você ter uma ideia, pra você ter uma ideia, os dois são possíveis candidatos na eleição do final do ano, pra você ter uma ideia. É o futuro do clube. E eu fico imaginando o Dorival almoçando lá com o Dorivalzinho, lá com o Silvestre, Lucas. Olhando lá, vamos ver a notícia, pancadaria e tal, aí comendo, né? E aí, não tem que fazer nada, vamos dar treino, vamos trabalhar. Mas o André ficou, pelo menos, né? O André era um tema sensível pro Dorival. Aparentemente sim, né? Vamos ver se no meio do ano as coisas continuam. Belo, obrigado pela participação, algo mais a acrescentar? Qualquer novidade, você fica à vontade, tá, meu querido, para participar e para mandar pra gente aqui.